Eu e o Márcio estávamos sem dinheiro para comprar o fone de ouvido aí. Estamos com o canal aberto, canal 2, aos que me ouvem. Bom dia, senhoras e senhores, os que estão aqui presentes. Nós vamos então dar início aqui agora a nossa palestras do dia, né? Hoje é o segundo dia do Sorocaba 2050, o nosso fórum. Iremos com o painel de mobilidade, falaremos aqui sobre cases CEP Rural, Waze for Cities e BRT. Tema de grande relevância, pois ela viabiliza o que chamamos de acesso à cidade, proporcionando aos cidadãos a locomoção entre diferentes bairros e localidades, dos mais próximos aos mais distantes, do seu local de moradia, com finalidades diversas. Como estudo, trabalho ou lazer neste primeiro painel. Considerando o nível dos painelistas, peço licença para sintetizar o brilhante currículo dos nossos convidados, que com certeza demonstrarão toda a sua formação e experiência durante as explanações. Eu quero convidar aqui, para fazer essa abertura, o nosso diretor-presidente da URBS. Por favor, senhor Sérgio Barreto, vem para cá, mais conhecido como Serginho. Os aplausos são em silêncio. Não, pode aplaudir, pode aplaudir. Por favor, pode pegar aquele microfone ali. Isso. Fique à vontade, presidente. Veja se liberou. Melhorou? Liberou. Joia. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar o prefeito Rodrigo Manga, o diretor-presidente aqui do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, também a Jéssica Pedrosa, que é do Centro de Aceleração e Desenvolvimento, nesse evento muito importante que é o Fórum Sorocaba 2050, que é uma forma de estarmos planejando o futuro, que 2050 já está logo ali. Quero cumprimentar os nossos panelistas, o Fernando, a Gabi, vai ser um papo muito legal, vamos trocar ideias já pensando no nosso futuro. Eu gostaria de passar alguns modais que nós temos em Sorocaba, como o BRT é um exemplo em toda a nossa América Latina, uma concessão público-privada que deu muito certo. Nós transportamos mais de 2.500.000 passageiros ao mês, e totalmente tecnológico, com pontos com Wi-Fi, entradas USB para carregamento dos celulares. E agora estamos em obras do último corredor, o último corredor oeste, que vai entregar toda a cidade, sendo norte, sul, leste, e agora em obras no oeste. Nós temos o Integra Bike, que é totalmente integrado ao transporte coletivo, onde o sorocabano pode estar fazendo parte do seu percurso através de bicicleta, integrando com o restante do seu percurso através do transporte coletivo. Nós temos o transporte especial, que também é um grande exemplo, é um serviço de porta a porta que nós temos, que atendem pessoas com dificuldade de locomoção, não só em seus tratamentos ou até mesmo no seu trabalho, mas também no seu lazer. Isso é um pouco que vamos apresentar. Quero muito aprender no Google, também ao Fernando, a Unique. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer também a presença dos empresários, isso é muito importante. Obrigado. Nós que agradecemos as palavras do nosso presidente e diretor da URBS. Agora eu consegui comprar juntei um dinheirinho, consegui comprar um fone de ouvido também, estão me ouvindo agora. Agora ficou bom. Dando sequência então aqui, nós queremos convidar a nossa primeira painelista do momento, a Gabriele Oliveira. E eu quero, enquanto ela está se dirigindo ao palco aqui, por favor, sobre o aplauso de vocês, eu gostaria de falar um pouquinho do currículo dela aqui. Executiva de negócios para o setor público na IPNET, parceira oficial do Google Cloud, formada em comunicação institucional, com experiência de 20 anos no mercado de tecnologia. Gabriele atua com ofertas de negócios baseadas em soluções voltadas à administração pública e cidades inteligentes. Gabriele, fique à vontade. Pode se assentar se quiser, ou de pé, como se sentir melhor. Obrigada, gente, pela presença. Acho que vai ser um papo muito interessante aqui para toda a municipalidade. E estamos à disposição para começar, né?
Por favor, Gabriele, fique à vontade. Vamos chamar já? Então tá. Então já vamos chamar, por favor, antes de chamá-lo aqui, eu quero ler. O senhor Fernando César, ele é CEO da empresa Unic, empresa de soluções de tecnologia para o transporte urbano de passageiros. É também diretor do Comitê Conectividade e Mobilidade Inteligente da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Tem formação industrial em automobilística e automoção e robótica, diversas especializações na temática com experiência em mobilidade urbana e sistema de transportes inteligentes, ITS. Por favor, recebam com uma salva de palmas o senhor Fernando César. Fique à vontade. Tem outro microfone aqui? Tem ali, Obrigado, né? Gabi. Eu vou passar então outro microfone aqui para Gabriele e o outro depois o Serginho pode usar na intermediação. Vou tirar aqui um pouquinho. Todos me ouvem, né? Tudo bem, gente? Bom dia. Bom, já com a apresentação de todos, parabéns pelo currículo, pela dedicação na mobilidade de todos. Obrigado, Serginho. Passar para a Gabi a palavra para começar a sua explanação. Gabi, por favor. Legal. Bom, como bem colocado, meu nome é Gabriele. Eu trabalho no mercado de tecnologia há 20 anos, né? Frente a clientes da administração pública há 18, então eu vivo a realidade de vocês, tanto quanto prestadora de serviço, quanto cidadã de algum município, né? E a ideia é a gente contextualizar um pouquinho algumas frentes. Eu vou tirar, porque ficar ouvindo direto a minha própria voz não é legal. Eu sou da IPNET. A IPNET é um parceiro premier da Google, um dos principais parceiros dentro do nível de parceria e de focos de atuação em soluções de Google Cloud na América Latina. A IPNET tem 20 anos de mercado, ela está espalhada em território nacional e internacional. A sede fica no Rio de Janeiro e a empresa vem cada vez mais se especializando em soluções voltadas a cidades inteligentes, tá? E aí, quando a gente fala disso, a gente tem trazido aí algumas soluções muito legais que são da Google Cloud. O que a gente tem hoje, né? Não sei se todos vocês aqui conhecem o Waze for Cities. Quem conhece? Legal. A Google possui faz uma parceria entre município, né, cidade e a própria Google. Então, ela faz um convênio para a entrega do Waze for Cities para a municipalidade, então, para a cidade. Qual o objetivo disso, né? O Waze é aquilo que a gente já utiliza no nosso dia a dia para gerenciar o nosso tráfego, mas a gente consegue fazer algo de gestão de alertas, consigo fazer, eu enquanto um município, eu consigo fazer uma análise histórica de, por exemplo, 4, 5 anos, 3 anos de trânsito. Então, eu quero fazer um viaduto, quero fazer eu ia falar uma rotunda, né? Coisa de português isso, né? Uma rotunda no final. Como é que a gente fala? Rotatória, faltou o nome, tá vendo? Como é que eu faço isso? O quanto isso eu melhoro do meu tráfego ou não? O quanto isso eu ganho na escala do dia a dia de cada cidadão? Como que eu consigo fazer uma parceria, inclusive, com o público e o privado? Então, eu, prefeitura, consigo colocar empresas gerando ali locais onde estão estabelecidos os locais comerciais para melhorar a rota. Então, eu quero fazer um evento, faço parceria com a parte de engenharia de tráfego, por exemplo, para fazer desvio, uma construção, um evento. Quero fazer uma corrida, por exemplo, e quero gerar ali alertas para nós que estamos trafegando nas vias. Tá? E aí o Waze for Cities, a gente consegue fazer a integração disso com os sistemas internos dentro da prefeitura. Então, eu consigo gerar esses alertas e transformar isso em número de protocolo, por exemplo, para que possa fazer uma atuação através de uma solicitação de cidadão, eu gero uma ação da prefeitura dentro da cidade, de forma geral. Tem um buraco, tem um farol quebrado, tem um problema de alagamento, por exemplo.
Eu estava hospedada aqui em Sorocaba, vim para cá agora de manhã meio no apuro, porque eu peguei alguns pontos de alagamento. Então, e a gente percebe que não tinham ali alertas sendo postos dentro da ferramenta, tá? Então, essa é uma frente de negócio que a gente consegue entregar através das soluções de Google Cloud, tá? Uma outra que a gente tem, que é muito bacana e que atende a municipalidade, né, de forma geral, é o que a gente chama de CEP Rural, ou CEP Digital. Alguém já ouviu falar? Você não vale, nem você. Muito bom. O CEP Rural ou Digital, ele é uma tecnologia, né, que é o Plus Code da Google, onde a gente utiliza, na verdade, a Google fez um mapeamento de toda a parte, todo o ambiente, né, toda a parte terra mesmo, com altitude e latitude, para fazer cada elemento tem ali uma latitude e altitude, e com isso a gente consegue criar um CEP. Então vamos pensar o seguinte: eu vou numa zona rural ou numa comunidade, e com isso eu preciso fazer o envio de uma correspondência, eu preciso mandar uma notificação, preciso fazer uma entrega. Aquela pessoa, de repente, não tem um CEP para gerar um envio do documento. Como que a gente faz, né? Com essa tecnologia, a gente consegue criar um CEP digital, e isso ele passa a ter uma validade. E aí eu não preciso falar, olha, minha casa é na terceira porteira, em frente à árvore. Cortou a árvore, a gente não chega, né? Então, a gente acaba com esse problema, e isso gera alguns benefícios, né? Para o cidadão que tinha esse problema, para a prefeitura, porque ela consegue ter uma interação com aquele cidadão, ela sabe quem é o cidadão, ela consegue fazer, inclusive, levantamentos, consegue mandar, por exemplo, um serviço de parte escolar, parte de auxílio saúde, Bolsa Família, o que for de benefícios existentes, você consegue incorporar ele. E, além disso, essa pessoa, esse cidadão, ele passa a fazer parte também de uma sociedade. Por quê? Se eu moro numa comunidade, exemplo disso, a comunidade do Paraisópolis. Quando alguém comprava alguma coisa via internet, tinha que ir num centro de distribuição do próprio Paraisópolis ali que eles montaram para fazer a retirada de uma mercadoria. Com isso, hoje, as entregas são feitas dentro do endereço da própria pessoa, né, do próprio cidadão. Então, isso traz uma melhoria para o cidadão, e você consegue também, enquanto cidadão, ter alguns outros ganhos. Parte de solicitação de um empréstimo, por exemplo, então melhora a situação com bancos, por exemplo, você consegue fazer uma localização. Então, a gente tem alguns desses serviços para a entrega da municipalidade, para melhorar o dia a dia do cidadão. No final do dia, né, a gente busca melhorar a entrega dos serviços com mais agilidade e menos custo. Tudo bem? É isso. Oi, tá funcionando. Só uma dúvida. Eu gostaria de ouvir o Fernando da Unic e depois abrir as perguntas. Podemos prosseguir assim, pessoal? Ótimo. Por favor, Fernando, prossiga. Não sei se o pessoal consegue colocar a apresentação aqui na tela. Maravilha. Gabi, brilhante, porque a Google fala por si só, você sabe disso, né? A Google está presente no dia a dia de todos. Eu posso falar enquanto empresa que também está no nosso dia a dia. Dependemos muito um do outro falando de negócio para a gente poder garantir conectividade e transmissão de informação para quem precisa utilizar isso no ecossistema de Smart City, que seria talvez o principal foco, né, Serginho, do ambiente que a gente está aqui compondo hoje. Atuar no planejamento estratégico da cidade de Sorocaba. Enquanto Unic, temos muito orgulho disso, estamos presentes aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, é um lugar onde é o ecossistema de inovação, é um dispositivo que está aqui para fabricar inovação, para participar desse futuro da cidade, tá bom? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença de todos os participantes, autoridades, empresários, amigos e entusiastas da tecnologia, igual eu sou, tá? E quando a gente fala de transporte público no Brasil, né, presidente? Qual que é a imagem que vem na cabeça de todos, né?
Eu deixei até meio esmaecido, viu, Serginho? Que é para não provocar muito não, porque daqui a pouco vai começar. Estou com os meus amigos empresários de ônibus aqui hoje presente também. É o dia a dia deles. E quando se fala de transporte público no Brasil, quando a gente digita na tua plataforma, Gabi, é isso que aparece, né? É essa imagem esmaecida do transporte lotado, não presente, muitas vezes lá o passageiro fica no terminal, fica no ponto de ônibus esperando, ou quando pega, ele tem desconforto, ele não tem informação, ele muitas vezes não consegue chegar do ponto A ao ponto B porque o ônibus para no meio do caminho. Infelizmente, essa é a nossa realidade, quando a gente fala a nível nacional. Mas hoje a ideia é trazer um case que ele traz um pouco da exceção dessa regra que estamos tentando mudar enquanto cidade e levar isso para todo o país ou até mesmo para fora do país, como já vem sendo reconhecido. Eu estive conversando com o cônsul da Malásia e ele veio aqui justamente entender como é que é esse contexto de Smart City, conectividade, transporte inteligente, que é o que a gente faz, para poder, muitas vezes, exportar soluções para lá. No caso dele, importar, no nosso caso, exportar. E poucos sabem, eu estou com um amigo aqui também presente, que é o Klaus, atua também em Sorocaba, né? Coincidência ou não, cá estamos. E a gente estava falando justamente sobre isso ontem, se me permite, eu vou até comentar com o pessoal como a gente estava no compromisso na Caio. Poucos sabem que transporte urbano, empresa de ônibus, garagem de ônibus, tem operação, fiscalização, manutenção, RH, tem gente pra caramba para poder fazer esse show acontecer. Eu atuei em empresa, por exemplo, com 4.000 colaboradores para poder transportar pessoas de uma determinada região de São Paulo, por exemplo. Então imagina, por exemplo, o município de São Paulo, que tem 15 milhões de habitantes. Aproximadamente 13.500 carros rodando. Então, o show é intenso, o show é muito grande, né? Então, a tua plataforma mostra, e te peço, viu, Gabi, que também mostre um pouco desse detalhe, é importante. Fala com a tua turma lá, porque a população precisa conhecer o esforço, justamente para trazer novas ideias, trazer ideias inovadoras, para ajudar no ecossistema de Smart City e de desenvolvimento do transporte urbano também. Tá? E, evidentemente, que para falar de inovação, para falar de futuro do transporte e da mobilidade, tem que se falar de tecnologia de informação. É a nossa realidade. Como eu disse, eu participo de um grupo da Federação das Empresas de Ônibus do Estado de São Paulo, que atua justamente nessa transição de gestão. Estão até aqui presentes aqui. O Conjovem aí levanta a mão. Então, é o futuro da mobilidade, junto com todos os que participam desse meio também. Então, nada mais justo do que a gente também trazer a nossa atualidade, que é a digitalização, para esse novo contexto. Isso é fundamental. A gente não pode estar com frota Euro 6, frota elétrica, ferrovias cada vez mais inteligentes e tudo mais, trabalhando a moda antiga. Isso não faz sentido algum. Então, ela começa desde o método de gestão, desde o procedimento de trabalho, para depois terminar com tecnologia, terminar com ferramentas de trabalho. A Unic, ela atua muito nisso. Ela atua para ajudar nos novos procedimentos, para depois trazer novas ferramentas. Certo? O martelo, se mal utilizado, eu vou bater ele com cabo, né? Não vou ter o efeito que eu gostaria. Então, o processo vem antes. E nisso a gente acredita. Tá? E como é que a gente pode trazer todos esses processos envolvidos de uma forma mais eficaz, mais funcional para quem utiliza do transporte urbano, por exemplo? A informatização dos processos, ela é fundamental, como eu acabei de dizer. Tá? Precisa ter uma nova visita aos procedimentos de trabalho, tanto do público quanto do privado, justamente para atuar no novo contexto da população, na nova necessidade, naquilo que a gente precisa para o futuro até 2050. E claro, falar de digitalização sem integração, sem integrar com o passageiro, sem integrar com o cidadão, sem integrar com a outro parceiro de tecnologia, não tem show que aconteça. Ninguém trabalha sozinho. Entendeu? Nossa empresa já nasceu fruto de parcerias, fruto de união de novas ideias, que muitas vezes são diferentes no primeiro momento, mas depois são complementares e acabam construindo uma coisa só. Tá? E evidentemente que o investimento ele tem que ser contínuo, ele tem que ser focado, ele tem que acontecer paulatinamente até 2050.
Isso tem que acontecer, não pode ser mais um ato de, opa, vamos agora cuidar disso, vamos agora cuidar de transporte, vamos cuidar agora de tecnologia, não. Ele tem que ser regular, ele tem que ter planejamento para isso. Tudo isso para atender às necessidades que a população almeja. Tá? E um contexto que eu sempre trago bastante é a questão da telemática. Telemetria, muitas vezes a gente até pensa, poxa, nós do transporte urbano pensa que telemetria é algo que só funciona no ônibus, mas não. A telemetria é um conceito, se a gente for remeter ao passado, a gente divide a palavra tele, que ela fala de transmissão remota, e de metria, que é poder medir qualquer tipo de coisa. Para quem vive um ambiente de digitalização, um ambiente da cidade inteligente, a gente não pode ter padrão se a gente não tiver controle. Se a gente não tiver condições de medir algo, é impossível ter novas soluções, é possível trazer benefícios para uma cidade que seja inteligente, como estamos dizendo. E a telemática ela ajuda muito nesse sentido de você transmitir informações em tempo real, de forma distante, de forma remota, não requer mais a pessoa acompanhando uma operação para poder saber se existe algo acontecendo de bom, de ruim, de eficaz, de ineficaz. Tá? E particularmente no ônibus, que é algo que, como eu disse, eu sou entusiasta, eu adoro ônibus, nasci e cresci fazendo isso, e não sei fazer outra coisa da vida, gente. Hoje é bacana você entender que o ônibus ele pode ser monitorado tecnicamente e monitorado operacionalmente. Antes eu precisava esperar o ônibus chegar na oficina para saber se ele está ruim, se ele está bom, se ele está vazando, se ele perdeu uma pressão, se está com alta ou baixa temperatura. É o dia a dia de muitas empresas no Brasil, inclusive. Tá? Mas isso que para mim era inovador em 2014, quando comecei a trazer isso para São Paulo, por exemplo, hoje eu já vejo como básico. E quem não está acompanhando isso está atrasado, me desculpem. Então tem que realmente acompanhar a velocidade da esteira, tem que acompanhar esse passo. Tá? Telemetria hoje é uma realidade, é algo básico para poder realizar manutenção e acompanhamento operacional. O cidadão ele quer saber como o motorista está dirigindo. Ele quer saber como é que ele acelera, como ele freia, como ele faz curva. Porque tudo isso, quando muito bem operado, traz conforto na operação. Quantas e quantas vezes eu estava andando de ônibus lá no passado, né? Tá aqui, de repente, pá, né? Quem nunca bateu a cabeça assim, fazendo uma coisa dessa? O cobrador, em São Paulo, por exemplo, que existe cobrador, ele anda de lado, né? Acho que todo mundo já percebeu. Enquanto o passageiro anda de frente, o cobrador anda de lado. Imagina a costela desse profissional, né? Né, Sardinho? Você conhece bem. Aqui, ó, toda hora, dobrando, na freada brusca ou na aceleração brusca. Sabe, gente, isso é sério. A gente costuma dizer que o investimento em telemática para uma frota, se ele evitar uma queda acidental, que pode evitar, por exemplo, um acidente fatal de uma pessoa que cai dentro do ônibus, vocês sabem disso, bate cabeça, acontece algo, um acidente que você evita já paga o projeto. Então imagina você trazer padrão, regularidade para uma operação confortável, uma operação de motorista estar dirigindo bacana e ele tem condições de cuidar melhor do veículo. Consequentemente, ele vai sofrer menos desgastes, ele vai operar com mais tempo, ele vai chegar na hora, do ponto A ao ponto B, ele não vai parar no meio do caminho. Entre outros processos associados à conservação, que a telemetria também acaba ajudando. Tá? E tudo isso garante sustentabilidade. Quando a gente fala do futuro de uma cidade igual Sorocaba, 700 mil habitantes, uma grande cidade respeitada nacionalmente e internacionalmente, se não falar de sustentabilidade também não faz sentido. É a integração com o ambiente sustentável. Dirigir o veículo melhor possibilita, por exemplo, menos emissões de poluentes. A telemática também consegue promover esse tipo de coisa. A eletrificação é uma solução que, acompanhada a outras existentes, traz o que a gente precisa. A eletrificação não é a solução do problema, ela é parte da solução do problema. Então, a gente vai conviver muito ainda com a combustão interna ao longo dos anos, e isso tem que ser cada vez melhor medido e menor emitido. Tá? Pensamos nisso. E aí a gente consegue trazer o contexto de integração, de cidades inteligentes, conectividade e sustentabilidade. Tá? E eu trago 4 premissas, 4 mantras para fazer a gente pensar e refletir cada vez mais. Tá? Uma delas eu até comentei, o investimento contínuo ele deve acontecer. Um dispositivo igual ao Parque Tecnológico de Sorocaba, São José dos Campos, Itaipu, Campinas também tem, entre outros aí, o Porto Digital em Recife, que eu interajo bastante. São dispositivos que são investimento para as empresas, para as startups, para o ambiente das universidades. Tudo isso tem que estar integrado, pessoal, para a gente poder desenvolver soluções novas e estar de olho no contexto amplo da cidade.
Tá? E isso vai possibilitar a troca de informações que tanto a gente precisa. Tá? Entre habitantes, através de informações ao usuário de transporte, usuário de qualquer que seja o modal, né? E as tecnologias que integram o trânsito como um todo, a rede semafórica, a densidade demográfica da cidade, tudo isso é importante para a gente poder ter um pool de informações, de dados, na verdade, e a Google faz isso muito bem, para você levar a informação à empresa de ônibus para poder fazer a melhor liberação do seu veículo, ao usuário do transporte urbano para poder se programar melhor e saber que hora ele pode ir até o ponto, até a estação, até o terminal, saber quanto tempo ele vai levar na viagem. Poxa vida, o transporte urbano ele tem que ser atrativo. Tem amigos nossos do Conjovem que falam que o transporte urbano tem que ser sexy. E é verdade. Poxa, a gente muitas vezes conhece outros tipos de transporte. Eu posso dizer, Sorocaba, para quem não teve ainda a oportunidade de visitar, eu vou mostrar um pouquinho aqui como funciona o BRT. Poxa, é um transporte que está caminhando para isso. A gente andou ontem vocês também perceberam. É diferente. É uma exceção que eu gostaria que virasse regra, Serginho. A gente luta para isso, né? Cada um dentro da sua esfera. Tá? E a Uni que faz isso. Ela unifica a tecnologia que hoje, quando a gente pensa no ônibus, por exemplo, é uma árvore de Natal. Tem um monte de coisa pendurada. Tem câmera, tem telemetria, tem Wi-Fi, tem GPS, tem som, tem vídeo, tem tudo. Certo? Agora vocês imaginam, por exemplo, um sisteminha para medir cada uma coisa dessas. Aí a gente tem desinformação. Essa que é a grande questão. Né? Informação errada no tempo certo não serve. Informação certa no tempo errado não serve. Para isso a gente tem que ter uma integração muito precisa. A gente tem que transformar o que eu extraio da câmera, o que eu emito no som, o que eu trago da telemática, o que eu trago de tudo. E levar isso, por exemplo, numa simples formação de previsibilidade para o usuário. Entendeu? Tem cidades aí, Brasil afora, que o usuário ele pega o celular, ele consegue acessar uma câmera do ônibus e saber se o ônibus está lotado ou não. Isso eu acho fantástico. É uma transmissão de informação relacionada a conforto. Certo? Então, tudo é possível desde que muito bem integrado. Tá? Informação solta também não serve. E isso a Unique oferece. Qualidade na gestão operacional, agilidade em todas essas etapas. A gente acredita muito na velocidade da informação precisa, como diz a confiabilidade. E, claro, não pode custar caro. A gente tem isso como mantra também. Nas nossas reuniões de conselho, o meu sócio está aqui, ele sabe disso. A gente tem isso como mantra. Porque o recurso financeiro ele é cada vez mais escasso, tanto no público quanto no privado. E quando a gente fala das empresas de ônibus, a gente sabe disso. Tá? Ou seja, as operações têm que ser mais eficientes com aquilo projetado que já tem de receita. Sendo assim, o que a gente pode fazer de mais com menos? Tem que seguir esse mantra e nós como empresa também oferecemos isso. Tá? Então, integramos diversos tipos de sistemas no único local. É o exemplo do BRT Sorocaba. É o nosso principal case, é o case que realmente a gente vai apoiar o resto da nossa vida como empresa, porque foi daqui que nasceu as possibilidades de negócio que hoje temos em Cuiabá, que temos em São Paulo, que temos em Recife, que temos em São Lourenço da Mata, em Campinas, em Salvador, em Curitiba. Ou seja, são cidades que respiram também o ecossistema do transporte urbano igual a gente respira e está todo mundo de olho no que aconteceu aqui. Tá? Por isso que realmente é importante a gente enaltecer esse case e não foi à toa que nós fundamos nossa empresa aqui. Eu sou de São Paulo, construí minha carreira toda no município de São Paulo, mas foi aqui em Sorocaba que eu encontrei o ambiente ideal para poder apresentar isso para o Brasil e para o mundo. Tá? E é isso que eu vou trazer aqui também um pouquinho para vocês. O case BRT Sorocaba. Tem um vídeo aqui que eu gostaria de apresentar, não sei se é possível aí com o pessoal da técnica, se estão me ouvindo. Ou vou tentar navegar aqui. Aê! Todos conseguem ouvir? Empresas, universidades, tem um áudio, né? centros de saúde, de inovação e tecnologia. Sorocaba tem vocação para o empreendedorismo e priorizou o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. Como importante complemento da sua infraestrutura, Sorocaba implantou um sistema de transporte que coloca sua mobilidade em um patamar de modernidade, não só à altura do seu desenvolvimento, mas capaz de contribuir ainda mais para o crescimento sustentável da cidade.
Com esse propósito, nasceu o BRT Sorocaba, um projeto pioneiro e inovador, com um programa de compliance voltado a promover os mais altos padrões de ética, transparência e integridade. O BRT Sorocaba é a primeira concessão precedida de obra no segmento de pneus, viabilizando uma grande evolução no transporte para permitir que os cidadãos cruzem a cidade pagando uma tarifa única, com conforto, rapidez e segurança. As obras foram iniciadas em 2019 e o primeiro corredor exclusivo, o corredor Itavuvu, entrou em funcionamento em agosto de 2020. O segundo, corredor Ipanema, em abril de 2021. E o terceiro, corredor Oeste, terá suas obras iniciadas em breve. O BRT é composto ainda por 8 corredores estruturais, 20 estações preferenciais, 128 pontos de parada, 4 estações de integração e 3 terminais, com os 2 novos já concluídos e em operação, o Terminal Vitória Régia e o Terminal São Bento. Todo esse sistema, que tem geração própria de energia através de painéis solares, conta com 1.861 câmeras instaladas nos veículos, nas estações e nas ruas, cobrindo 1 milhão de metros quadrados de área monitorada. Hoje, são 77 ônibus operacionais, todos acessíveis e menos poluentes, com ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi de alta velocidade. Os veículos têm ainda tecnologia embarcada para monitoramento da frota através de dados e imagens por uma rede própria de fibra ótica, gerando eficiência e informação dos horários em tempo real, que são mostrados em painéis eletrônicos nos próprios veículos, nos pontos de parada, nas estações e nos terminais, além de aplicativos de mobilidade. E o BRT continua trazendo novas tecnologias e inovando cada vez mais. Recentemente, foi lançado em todo o sistema de transportes da cidade o pagamento através da carteira digital do Citamob, com tecnologia via Bluetooth, onde o usuário precisa apenas do seu celular para girar a catraca. O transporte de Sorocaba está evoluindo com a cidade e gerando mais desenvolvimento. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Dá para fazer diferente, né, pessoal? Não é possível? Então, um vídeo desse resume, por exemplo, o que a barra do Google traz com outro padrão. E é essa a nossa luta. Estou com o pessoal do BRT Sorocaba também, que garante esse show acontecer. E eu queria, em especial, desejar uma salva de palmas para eles. Porque essa parceria público-privada é um modelo para o Brasil. Não achei nenhuma igual ainda, olha que eu rodo. Entendeu? Todos que nos visitam, Goiânia, prefeito de Goiânia teve recentemente, ele, poxa, isso funciona pra caramba e tal. Tem que funcionar. E a Prefeitura de Sorocaba acreditou nisso. Tá? Realmente acreditou. E aqui, para a gente poder resumir um pouquinho, tá? Falando desses dados gerais. São 20 estações que o BRT tem, dentro daquilo que vocês viram no vídeo ali. São 3 terminais, 4 estações de integração. 120 pontos de parada, 128 pontos de parada exatamente, que são digitais. Tem porta USB, tem Wi-Fi, tem painel de mensagem digital. São 24 horas de câmeras de segurança, ou seja, o transporte urbano ele acaba ajudando também no ecossistema de Smart City. Ele traz esse link de ser um braço para poder, por exemplo, monitorar a cidade. A própria Secretaria de Segurança Pública já esteve nos procurando justamente para buscar integração. O BRT é uma malha gigantesca que ele traz isso. Ele consegue trazer informações que vão, por exemplo, mobilizar um planejamento estratégico da própria segurança da cidade, tá? Veículos climatizados, 13 quilômetros de corredores de BRT e uma garagem para poder fazer a manutenção de tudo isso. E hoje a turma está aqui presente que faz o show acontecer. Tá? De tecnologia embarcada, a gente tem uma estrutura bem robusta. Tá? 640 antenas de Wi-Fi embarcados desde os terminais, nos ônibus, etc. 49 servidores, a maioria deles virtuais. Ou seja, a gente não tem... prédios imensos com servidores de alta tecnologia. Não, a gente até tem um servidor físico lá, mas a gente tem a maioria virtual, que hoje é a realidade. Isso que funciona hoje. Tá? 96 quilômetros de fibra ótica, isso é muito importante, né?
O meio de transporte ele é meio de segurança, ele é meio de comunicação, então ele pode ser utilizado também para conectar qualquer tipo de informação que seja fora do transporte. Tá? 1.800 câmeras distribuídas entre terminais, estações de ônibus, os computadores de bordo para trazer essa inteligência, enfim, é uma estrutura tecnológica robusta e ao mesmo tempo acessível. Tá? No passado, quando a gente via que, poxa, a tecnologia é cara, não necessariamente nos dias de hoje. Tá? Aqui um pouquinho da malha do BRT, e inclusive o Serginho chegou a comentar um pouquinho sobre a nova etapa do Corredor Oeste. A gente está tendo um momento importante, né? A gente acabou de inaugurar, né, essa execução, tem uma previsão aí de conclusão para o ano que vem, que seria esse trecho aqui, o laser ele não chega muito bem. Opa, perdi aí, voltou. Bacana. Que seria esse novo trecho, esse novo terminal Ipiranga. Então tudo isso complementa as atividades norte, sul e leste que já foram feitas. Tá? Então o BRT hoje está com uma malha bem pulverizada. Tá? Ele garante embarque rápido por conceito e com prática, conforto, rapidez, segurança, economia e facilidade. Tá? E a PPP ela trouxe justamente isso para a gente. O diferencial é que o pessoal que hoje cuida do BRT também foi responsável pela construção do BRT. Também é responsável pela manutenção da frota, pela operação da frota. Tá? Então, desde o princípio, igual a turma fala, desde o barro, né? Desde quando tudo era mato, né, Serginho? O BRT cuidou de tudo e opera, e isso mostra muita agilidade, principalmente nas atuações emergenciais, nas preventivas. Precisa de digitalização para poder ter acesso aonde deve ser feito o reparo, onde deve ser feito a inspeção. Então, tudo isso ajuda nessa velocidade, nesse formato da PPP. Tá? É uma infraestrutura que tem painéis solares, utiliza água, tem todo um contexto de conforto térmico nas estações que não requer ar-condicionado, ou seja, também apoia a sustentabilidade. Iluminado por LED, uma frota que é cada vez menos poluente e equipada com telemática. Também equipada, ou seja, já trata de forma básica aquilo que lá no passado, não muito distante, era inovação. Tá? A Unic, por si só, participa da integração de todo o contexto de tecnologia, como já falei para vocês. Aqui nesse diagrama mostramos tudo que integramos no BRT Sorocaba: som, telefonia, Wi-Fi, painéis de LED, todo o sistema de automação, ou seja, de onde eu estiver, eu sei se apagou uma luz no terminal, eu sei se uma porta automática travou, eu sei se um painel de mensagem variável não está funcionando muito bem. Consigo observar tudo isso através de uma única plataforma e não de 16 sistemas diferentes. Tá? E aqui, para quem não tem condição agora de ir lá no BRT, eu sei que está todo mundo empolgado para fazer uma visita lá, andar de ônibus, a gente traz um pouquinho das imagens aéreas. Tá? Esse é o Terminal Vitória Red, onde temos o nosso centro de controle operacional, referência também em tecnologia, todo equipado com painéis solares que geram crédito de energia para a rede. Esse é o Terminal São Bento, que fica toda a parte também de tecnologia, servidores, etc. Casa do nosso amigo Maurício. Os terminais, como eu disse, né, ele tem todo um contexto aqui de desenvolvimento por breeze, ou seja, não requer uso de ar-condicionado. E oferece o conforto térmico necessário, até porque Sorocaba no verão é bem quente, então tem essa troca térmica importante. Tá? Os pontos digitais, né, tem painel de LED nos pontos. É realmente bem bacana andar de ônibus em Sorocaba. E aqui um pouquinho dos nossos visitantes, a ex-secretária nacional de Transporte e Mobilidade, que já esteve com a gente, entre várias autoridades, empresários, entusiastas do transporte, busólogos que adoram transporte também. Então a gente recebe de todo mundo que gosta de operar e que gosta de usar do transporte urbano. E com isso, todo aquele estigma que existe do noticiário que mostra que o transporte urbano é capenga, que o transporte urbano não funciona, tal. Essa pesquisa mais recente, né, coisa feita de meses atrás, mostra que, na avaliação geral, poxa, 72% de aprovação do uso do transporte. Né, Bia? Sabe como funciona, né? Isso é bacana pra caramba. Ah, mas não é 100%. Poxa vida, né? É uma coisa assim, impressionante para quem usa do transporte. 89% de conforto é fantástico, segurança 88%, rapidez 87%. Então, são indicadores que é o que a gente deseja não somente para Sorocaba, mas para o Brasil todo que utiliza desse modal. Entre outros modais que a gente pode trabalhar também. Tá? Nossas soluções, por exemplo, não se concentram só no ônibus, mas a gente nasceu e cresceu nesse mundo, então a gente faz com bastante amor isso. Tá?
E aí é o resumo um pouquinho do Corredor Oeste, que é o que está em execução atualmente, tá? Vai surgir um novo terminal, vão surgir novos 35 pontos de parada, uma estação de integração, abrigo, 18 quilômetros de corredores estruturais e assim vai. Tá? Aqui um pouquinho dessa obra perante ao mapa que o Google consegue nos fornecer aí no dia a dia. Isso é Unique, isso é BRT Sorocaba, é isso que vocês vão conseguir observar na interação junto com a cidade, tá bom, pessoal? Agradeço muito pela atenção e vamos aproveitar o evento. Muito obrigado. Quero apresentar para quem ainda não conhece, o Fioravante foi presidente da Urbis, contribuiu muito para o crescimento do transporte na nossa cidade. Obrigado pela sua presença, Fioravante. Muito obrigada pelo carinho sempre. Parabéns, Fernando, da Unique, pela explanação. Obrigado, Serginho. Realmente, nós que vivemos do transporte, vivemos realmente o BRT Sorocaba, é um orgulho. Nós trabalhamos muito para estar aqui hoje com esse transporte de qualidade, com a aprovação da população. Realmente, como você colocou, Fernando, essa parceria público-privada, a gente ganhou agilidade na construção, conseguimos colocar logo a operação, e isso o Sorocaba agradece muito a Unique e também ao BRT. Eu gostaria de abrir as perguntas. Gabi, quanto ao CEP rural, quanto é importante para as futuras políticas públicas para o município? Como isso, vamos dizer assim, ele é abastecido, como você colocou um exemplo da favela de Paraisópolis, como a gente consegue identificar aquele morador, às vezes mais lá no fundo, vamos dizer que muitas vezes são vielas estreitas, como que a gente conseguiria calcular isso, né? E como isso viria para futuras políticas públicas? Legal. Existe já hoje, na verdade, um pré-mapeamento, né, de toda a cidade, de todo o estado, de todo o Brasil. E, obviamente, a gente já faz atualizações constantes com as tecnologias do próprio Google. E isso vai sendo reportado e retroalimentado na tecnologia. A gente está falando, obviamente, não só de um plus code ali, da parte de geração do próprio CEP, ali, do que a gente está falando, mas a gente também está falando de toda a inteligência das tecnologias do Google. Então, a gente está falando de um Google Maps por trás, a gente está falando de uma parte de engine ali, de um Earth Engine por trás, a gente está falando de uma série de tecnologias que são embarcadas por trás e, no final, a gente está entregando um CEP ali. Então, ele se retroalimenta, inclusive com a parte toda de inteligência artificial que você tem ali de tecnologias e de complementos, tá? Então, isso não requer efetivamente que, eu vou ali e tenho que fazer. Então, eu tenho sim tecnologias para fazer essa captura de reavaliação ali, né? Mas as tecnologias do próprio Google já nos ajudam nisso. Joia. Qualquer município pode fazer a parceria com o Waze, independente assim, do tamanho, pequena, média, até grande empresa? Eu sou um bichinho que voa, Aqui tá todo gente. mundo interessado, viu? Inclusive os insetos aqui, ó. Você viu, né? Tá ali atrás. E seria assim, independente do tamanho, e é feita uma parceria com o município para esse cadastramento? Exato. Essa é uma parceria que acontece direto entre o Google e a prefeitura, né, e o município. É um convênio que a gente fala, ele não tem custo algum para fazer esse processo de convênio. Não tem tamanho mínimo para que você faça essa parceria. Qualquer município, posso pegar um município ali de 2.000 habitantes, um município de 20 milhões, não tem esse problema, tá? Isso fica disponibilizado para o município e aí, de novo, você faz esse retroalimento. Então, por exemplo, em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela utiliza essa tecnologia do Waze for Cities para a parte de gestão de trânsito, alertas, desvio de rotas e tudo mais. E também utiliza, por exemplo, quando eu pego para bloquinhos de rua, né? Como é que eu faço isso? Eles também fazem esse processo ali de alertas de desvio, por exemplo, em ações. Então, você pode fazer um processo de parceria. A gente está aqui à disposição, estou eu, está a Andréia Santos ali também do Google, está o Éder também do Google, para sanar qualquer dúvida.
Um tá lá Obrigado, no Gabi. fundo. Posso só fazer a última pergunta para abrir para os participantes? Por favor, Fernando, só uma dúvida. Esses processos urbanos mais eficazes que você colocou, assim, até mesmo da forma que o motorista dirige, realmente uma freada mais brusca, ele vai gastar mais pneu, ou até mesmo, né, numa curva. Você consegue já mensurar mais ou menos o quanto uma empresa de ônibus teria de economicidade de ter essa telemetria implantada? É uma coisa importante, viu, Serginho? Quando a gente fala de custo, a gente pensa também que a segurança operacional talvez seja o maior custo do que, porque às vezes tratar do ponto técnico de operação. Inclusive, quando a gente iniciou esse tipo de implantação, vamos olhar para a técnica ou vamos olhar para a segurança? Não tem, por exemplo, certo ou errado. Cada um vai começar da forma, de repente, como lhe convém para a gestão da empresa ou daquilo que o órgão gestor muitas vezes solicita, né? Tem gente que olha para o consumo de combustível, tem gente que olha para a segurança de operação. Às vezes você começou no primeiro mês com a segurança de operação e depois, no segundo mês, já foi para o consumo de combustível ou para a parte técnica. Eu optei por agir na condução segura. Porque, como eu disse para vocês, eu atuava com aquela premissa do que se o veículo está operando de forma mais segura, mais correta, consequentemente a parte técnica vai ser bem tratada, ela vai ser beneficiada disso. Tá? Então, a parte técnica tratamos no segundo plano. Traduzindo em número, quando iniciamos a operação focada em condução segura, olhando para aceleração, freada, curva e velocidade, ao invés de olhar para a pressão de óleo do motor, temperatura de líquido de arrefecimento, pressão de ar do sistema de freio ou do sistema pneumático como um todo, olhamos para a segurança. Isso possibilitou, por exemplo, uma redução de 37,5% nas avarias dos veículos. Aí a gente faz essa leitura. Avaria no veículo é um custo operacional importante para uma empresa, se for de uma gestão pública, mesma coisa, só que a avaria de veículo ela pode ou não gerar acidente. Então, a partir daí, você já começa a pensar, poxa, se eu estou evitando avaria, eu estou evitando acidente. E a gente brinca que é o que é custo direto e o custo indireto, né? Perfeito, Gabi. Às vezes você mira num custo direto e você acerta em um custo indireto, né? Então, às vezes você não dimensiona, você não consegue ter um dimensionamento específico de quanto você está reduzindo de imediato, mas ao curto prazo você mitigou ali possíveis problemas que às vezes você não tem nem a ciência, né? Exatamente, é o que a gente estava comentando, uma queda acidental que você evita dentro de um salão de um ônibus, paga o projeto, paga qualquer coisa e a gente sabe que a vida não é mensurável. Tá? Então, eu gosto muito de trazer esse contexto, Serginho, porque investir em tecnologia bem integrada e com um processo que antecede a implantação muito bem trabalhado, a gente consegue resultados, por exemplo, de aumento na confiabilidade da frota de 15% a 20% de início, inteiro, mas trata o processo, depois vem a tecnologia. 37,5% a redução de avarias, mas trata o processo. Faça o operador entender que, poxa, isso daqui está aqui para me ajudar, não para me fiscalizar, não para me punir, né? Existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Vamos dizer da melhor. Vamos fazer o melhor para isso. Tá? Então, o benefício é claro, a empresa sente na conta e sente no efeito no serviço prestado. Joia, obrigado, Fernando. Obrigado, Gabi. Gostaria de abrir as perguntas. Assim que está sendo aberta as perguntas, pode levantar as mãos, eu vou levar até vocês, tá? Vou começar aqui, depois eu vou passar aqui. Ali pediu primeiro? Eu acredito tá. que foi... Então ele lá primeiro, depois eu passo para o senhor aqui. Fazer um exercício agora. Bom dia a todos. Bom dia. Diante da importância do assunto mobilidade e o BRT, mas eu preciso trazer uma informação sobre a questão do CEP rural. Eu me chamo Luiz Antônio de Proença, sou diretor técnico da ACAT Regional de Sorocaba, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. E sobre esse assunto, eu gostaria de deixar a informação, não sei se é de conhecimento de todos, que a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo tem um programa chamado Rotas Rurais.
e que esse programa chamado Rotas Rurais está apresentando aos municípios, na questão da nossa regional, que é composta por 19 municípios, está apresentando para os 19 municípios um trabalho que foi feito sobre um levantamento que nós temos de unidades produtivas, chamado LUPA, que tinha a localização por coordenadas geográficas das propriedades rurais dos municípios. E sobre esse trabalho, o IA, o Instituto de Economia Agrícola, ele fez um mapeamento e está apresentando, e nós estamos distribuindo e orientando os municípios a forma de trabalhar com esses dados. Então nós temos aí, durante o próximo mês, na nossa regional, a apresentação para todos os municípios do trabalho do programa Rotas Rurais, que é justamente sobre o CEP Rural. Obrigado. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Então. Obrigada pelo complemento. Eu tinha uma apresentação, Excelente. Eu acho que me sacanearam, sabe? E não rodaram minha apresentação. Então eu tive que, no improviso, tinha o vídeo da Secretaria, falando da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que é o caso que a gente fala do Plus Code, aí, da questão do CEP. E de fato, isso, é um projeto do Estado e replicável para todos os outros locais. Tá? Mas a gente também tem o caso que não é de uma empresa pública, que é da Americanas, que é o da comunidade do Paraisópolis. Por favor. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, muito obrigado. Só queria fazer uma pergunta. Desculpa o meu português, mas espero que vamos poder se entender. Está ótimo, por favor. Somos da Embaixada da Malásia e tempos atrás a gente deu uma saída assim, para conhecer um pouco mais de São Paulo, pegar um pouco a parte da periferia e tudo mais. E na apresentação a gente viu que o senhor falou muito de acessibilidade, segurança, conforto e tudo mais. Então, a gente percebeu, a primeira pergunta que o cônsul fez, ele perguntou por que aqui as ruas estão tão estreitas? As ruas são tão estreitas e tem muito ninho de... Como chama? Ninho de galinha, em francês, nid de poulet. E aí são aqueles buracos que a gente tem muito nos asfaltos, né? Aí eu falei, isso eu não sei, talvez os brasileiros podem responder. Então hoje a gente está pensando no futuro. A gente está pensando em acessibilidade, segurança, conforto e tudo mais. Qual é hoje, em termos de planejamento, dentro desse modal, o planejamento da cidade em termos dessas questões para que permite que as pessoas que vivem nas periferias e tudo mais tenham acesso dentro dessa mínima segurança e mínimo conforto. Se tem projetos, seria bom a gente também conhecer um pouco sobre esses projetos. Obrigado. Posso começar? Com certeza. Realmente, eu vou falar por Sorocaba, que eu sou nascido e criado. Realmente foi um crescimento desordenado que nós tivemos, a cidade foi crescendo, sem um planejamento, sem uma atenção especial num plano diretor, e que foi crescendo realmente desordenado, que tem essas vias, às vezes menores, mais estreitas, e, claro, comprometendo até o transporte coletivo. Nós tivemos todo um planejamento, junto com o BRT, com a equipe URBS e também a Secretaria de Planejamento, para poder instalar, porque, vamos dizer, a cidade de Curitiba é uma cidade que cresceu em torno do transporte coletivo. Né? Foi preparado o crescimento em cima do transporte coletivo. Foi um grande desafio nós, em Sorocaba, implantarmos o BRT nessas ruas mais estreitas que teve esse crescimento desordenado até então. Sem contar, Serginho, que o exemplo de Curitiba é o ideal. Foi algo realmente planejado e que aconteceu em torno do transporte. Sabemos que, por exemplo, a Transmilênio em Bogotá seguiu um modelo semelhante em Curitiba. E também é um local que a gente consegue observar muito bem essa eficácia. Porém, mesmo se tratando de Bogotá, acredito que o cônsul também, dentro das viagens realizadas, já teve a oportunidade de conhecer. A gente conversou um pouquinho agora no corredor, né? E mesmo lá existe esse efeito, porque muito depende da onda de planejamento da cidade. Quando a gente fala da parceria público-privada do BRT Sorocaba,
temos maior controle de construir melhor e de manter melhor dentro do ambiente que já existia, que não foi criado. E óbvio que o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, como o amigo Cônsul disse do termo francês também. Nesse sentido, o que acontece é que a Sorocaba, enxergando esse cenário de, poxa, precisamos realmente trazer um momento novo de planejamento estratégico, sustentabilidade, inovação do transporte e do urbanismo como um todo, e a medida da licitação do BRT foi uma delas. Posso falar isso com toda tranquilidade, porque tudo tem um primeiro passo importante quando a gente, por exemplo, está falando de transporte urbano, mas a gente sabe que o ecossistema é muito maior, tá? Mas o modelo BRT Sorocaba, ele traz, por exemplo, essa visão para a gente poder investir no bairro, para investir nos pontos, muitas vezes, que o transporte nem acessa, tá? Então, tudo é uma questão de realmente adaptação. A iniciativa da cidade foi realmente excelente para podermos promover a inovação de transporte, a inovação de mobilidade, mas a inovação do urbanismo da cidade, tá? Então, tudo tem um caminho e com certeza isso vai ser superado dentro dessas novas frentes de trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que só a título de complemento, né, da pergunta, eu acho que a maior parte das cidades do interior aqui de São Paulo, posso falar de algumas, elas têm feito aquilo que a gente chama de bairros planejados, né? E aí, com a história dos bairros planejados, esse processo, esse crescimento de espaço físico, né, ele vem sendo mais planejado de fato. Então, vias maiores, mais largas, pontos de ônibus mais dimensionados, enfim, eu acho que com uma estrutura física melhor. O que não acontece em outros lugares, como de fato bem comentado. Por exemplo, eu moro no município de Taboão da Serra, no estado de São Paulo, mas eu vivo na cidade de São Paulo, propriamente dito. A gente tem ruas, avenidas super importantes que tem uma via que é do ônibus, que é do corredor, e a outra que é para os carros. E não tem vazão no final, mas é uma forma de desafogar. E aí vem o que o Fernando comentou, eu acho que é como o transporte público ele é fornecido para o cidadão, como nós conseguimos controlar através das tecnologias, posso falar, por exemplo, como o Google Cloud, das tecnologias que a gente utiliza para gerenciar o que a gente pode. Porque, às vezes, a pessoa não usa um transporte público porque não tem uma qualidade, porque não tem um controle, porque não tem uma série de fatores ali. Ou até a questão da segurança. Eu não vou sair de ônibus com o meu notebook nas costas, por exemplo. Então, eu acho que é um momento que a gente vive e que a gente tem, sim, nós, cidadãos, temos que pedir, tratar disso, trazendo alternativas, e a parte pública tem todo o seu processo para essa evolução no final do dia de como a gente melhora o que já existe para garantir a qualidade. Só para finalizar, a pergunta do Cônsul, uma coisa também que é muito importante que o BRT trouxe, nós estamos já testando uma parceria junto à Secretaria de Segurança com a nossa Guarda Civil, porque o nosso BRT é todo monitorado por câmeras, os corredores, as estações, e já estamos testando e está nos ajudando muito na segurança da cidade. Essa parceria que temos no transporte público juntamente com a Secretaria de Segurança. Eu acredito que seja isso. Mais alguma pergunta? Fioravante, por favor. Oi, secretário. Grande amigo Serginho. A Gabi também é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Esqueci seu nome, mas... Prazer em conhecê-lo também. Então tá bom, obrigada. Tudo bem? Não, eu acho que esse tema é muito importante. Quando a gente fala de transporte coletivo, modernidade, o que o Serginho colocou é exatamente isso. Na realidade, esse modelo aqui começou em 86, quando nós tivemos oportunidade de, na campanha do prefeito Panúzio, dar um pulo em Curitiba e conhecer o projeto da URB, lá de Curitiba, e trouxemos para Sorocaba. Eu era operador e construímos 2 terminais, que são os terminais troncais. Então, toda a cidade se movimentou e não tinha linhas diametrais. Então, foi uma evolução, né? Em 92, para você ter uma ideia,
A catraca eletrônica nasceu em Sorocaba, que era fichinha metálica. Então hoje o pessoal desce a UAN aí, quando ele me vê assim na plateia, ele fala, olha, eu comecei a trabalhar com ele, eu era empregado dele, porque começamos a desenvolver a fichinha lá. E hoje a gente tem a questão facial. Então Sorocaba tem uma evolução constante na área de mobilidade, de transporte, e nunca parou de essa evolução. A Gabi é testemunha dessa, estavam tentando na prefeitura, fui secretário de planejamento, tive na cadeira do Serginho, fui secretário de mobilidade. Então, na realidade, o que eu acho é o seguinte, Sorocaba é uma cidade como Curitiba, nunca parou de pensar em evolução. Nós estamos sempre, eu não estou mais sentado na cadeira, mas eu estou aqui, estou participando, estou desenvolvendo projeto em outras cidades, estamos trabalhando, isso que o Serginho falou da Guarda Civil, o que realmente nós precisamos, que eu conversei muito com a Gabi, ter uma plataforma de integração para integrar todas as áreas da cidade. Tive na inauguração do CCO de Hortolândia, com o secretário Atílio, ficou maravilhoso, eu faço parte do Fórum Estadual de Secretários de Mobilidade e Agentes Públicos, né? Então, a gente roda São Paulo, Brasil todo, faz parte do Fórum Nacional. E essa questão de segurança é muito importante. Isso que você falou, uma vida é incalculável. Tanto é que eu saí do poder público, que estava na Secretaria de Transporte, e criei o Instituto Vida, que é na Visão Zero. É calcado em informações. A gente já tem um trabalho sendo desenvolvido com alguns transportadores, onde você tem 5, 6 câmeras e você faz a integração. Então, isso para evitar acidentes, salvar a vida. Então, eu acho que uma cidade inteligente tem que ser uma cidade feliz. Uma cidade feliz é a cidade que tem muito pedestre, tem muito ciclista, né? Tem transporte coletivo de qualidade, tem o transporte de VUC para distribuição e o último automóvel. Então, como o cônsul falou, tem que melhorar as calçadas, tem que ter ruas menores, privilegiar o ciclista, o pedestre. E Sorocaba, nós temos esse caminho. Então, eu acho que é uma constância que vem sempre. Então, esse processo já vem há mais de 20 anos. Então, Serginho, parabéns se você tocar esse projeto pela frente, continuar nessa linha de cidade inteligente, de povo feliz, como um bom sorocabano que você é, e eu torço por Sorocaba, torço pelo Brasil e, melhor, torço pela vida. Nós temos que eliminar acidente de trânsito. Nós chegamos a ganhar na Urbis, em 2018, um prêmio da cidade que mais diminuiu o acidente com morte. Mas diminuir não basta, nós temos que zerar. É isso aí, desculpa, hein? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. É uma honra o Fioravante realmente. Brilhante. Tem uma dedicação no transporte de Sorocaba. Bem lembrado, hoje os terminais que nós temos, os Santo Antônio e o São Paulo, fomos pioneiros nessa ação que até hoje nos servem muito bem. Foi uma ação ousada na época, que o prefeito Panunzio, com a contribuição do Fioravante, com o conhecimento, era operador na época. Sim, operador. Com a empresa Fioravante, que há anos trabalhou servindo Sorocaba. Bem lembrado, fomos pioneiros na cobrança, sem o cobrador em si, né, diretamente nas fichinhas. Exatamente. Que até acabou sendo a segunda moeda sorocabana, essas fichinhas, né? O sorocabano acabava usando para outros fins. E principalmente para o transporte. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. E eu queria também colocar que eu estou aqui também, nesse momento, representando o Instituto de Engenharia. O presidente Jardim traz um abraço para todos vocês. Obrigado. Eu faço parte da divisão ferroviária do Instituto de Engenharia e faço parte da visão hidroviária. Eu tive o privilégio de fazer o plano hidroviário, o plano diretor hidroviário do Estado de São Paulo, e elaborei a lei e aprovou na Assembleia, o governador assinou o retorno da ferrovia no Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo já está habilitado a ter a ferrovia paulista. Então, o trem que vai vir para Sorocaba já vai vir nesse conceito
de cada dia mais aumentar as ferrovias. E deixo uma mensagem para você, um desafio. Vamos implantar o VLT em Sorocaba. Está pronto o projeto, vamos embora. Obrigado, Fioravante, vamos sim. Considerações finais? Apenas para agradecer, foi muito produtivo. Quero agradecer muito ao Fernando da Unic. Obrigado, Serginho, pela oportunidade. O Fernando nós já nos conhecemos, que trabalhamos juntos, né? Sim. A Gabi conheci agora, muito importante. Eu acredito que nós precisamos continuar essas conversas para estar implantando em Sorocaba. E eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Obrigada pelo painel, pela conversa. Estou à disposição. Tá eu, a Andréia e o Éder, como comentado. A gente vai estar por aqui. Obrigada e um bom dia para todos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela interação. Foi muito bacana estar com vocês e, assim, num painel como esse, poder compartilhar e trazer um pouco do público aqui para cima também foi muito bacana. Para a gente poder, volto a dizer, trazer o exemplo visto aqui para a realidade de cada um, seja de Sorocaba ou não. Tá? Aproveitem o evento. Muito obrigado. Agradecemos aí o senhor Fernando, Gabriel Oliveira, o nosso presidente Serginho Barreto. E a gente vai então daqui a pouquinho para o nosso próximo painel. A gente tem 10 minutinhos aí, está marcado para 11h15. A gente tem 10 minutinhos para você aproveitar. Daqui a pouquinho a gente volta então. Isso, vamos aproveitar aqui, tirar uma foto oficial aqui.